é uma questão de literatura de língua portuguesa e é uma poesia do grande autor Manuel de Barros. Vou ler para vocês agora, só um minutinho, vamos lá. O rio que fazia volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. E o enunciado diz o seguinte para nós. O sujeito poético questiona o uso do vocábulo enseada porque há. Antes de nós pensarmos na resposta, vamos dar uma olhada especificamente nesse texto e nessa pergunta, né? Então é o seguinte, a poesia, como todo mundo sabe, é uma construção da língua, é uma construção de caráter literário que simboliza, né, a multiplicidade de sentidos da língua, das palavras. É nesse âmbito que, de modo geral, a literatura se embasa. E esse texto não é diferente. Pensem, por exemplo, o seguinte. A língua, de modo geral, quando pensada no âmbito da literatura, lembra que na literatura a função, por exemplo, poética, a função, por exemplo, da linguagem que remete a esse uso simbolizado é mais forte. Ela é polissêmica. Polissemia é a ideia de ampliação dos sentidos. É assim que nós analisamos. Então, na poesia, assim como na literatura em prosa, na literatura de modo geral, a literatura de caráter artístico, ela se pauta nessa multiplicidade de sentidos do vocábulo, da palavra. Nessa perspectiva, então, a polissemia é o que nos interessa. Nesse âmbito, quando o texto ele observa o sentido da palavra enseada, ela é analisada de uma perspectiva subjetiva, ou seja, individual. Esse eu lírico, esse sujeito poético, quando fala, por exemplo, aqui, fala no lugar de uma criança, fala no lugar de uma pessoa jovem, que quando olhava para aquele rio, que quando olhava para aquela formação geográfica, ele não via simplesmente o rio, ele via uma cobra de vidro, ele via outras coisas que poderiam passar pela cabeça daquele indivíduo no lugar de uma criança que era. Então, é o plano da subjetividade, do eu, que fala especificamente sobre uma experiência vivida ou sobre alguma coisa que via. Quando, por exemplo, há um homem que lá vai e diz a ele que aquilo é uma enseada especificamente, que aquele pedaço de rio, aquela construção geográfica é uma enseada, há um processo de limitação. Ou seja, aquilo que poderia ser qualquer coisa que se quisesse, uma cobra, uma imagem, um ser, agora não era mais. Agora ele era exclusivamente uma enseada, que é uma descrição geográfica, técnica acerca daquele objeto. Portanto, o nosso sujeito poético, ele fala que alguma coisa limitou, alguma coisa empobreceu. O termo enseada, ele empobreceu aquilo que antes tinha múltiplos sentidos. Voltando às alternativas, nós temos a seguinte alternativa, que é a alternativa correta, que é a alternativa B, que diz assim: nomeação minimiza a percepção subjetiva. Exatamente o que a gente disse. Vamos ver o porquê que não são as outras? A letra A diz assim: terminologia mencionada é incorreta. Não, a terminologia estava correta. Aquilo que estava descrito estava correto. E ele não está questionando se é correto ou incorreto. Ele está questionando que o termo técnico diminui a possibilidade de interpretação. Isso é o que nos interessa. Na letra C diz assim: palavra aplicada a outro espaço geográfico. Não é, novamente, não é outro espaço, é o mesmo espaço. Por isso que não pode ser essa. A letra D diz assim: designação atribuída ao termo é desconhecida. Ela era desconhecida, entretanto, quando o homem aponta e diz, ele conhece. Portanto, ele não está questionando o ato de conhecer ou não conhecer. O que ele está questionando é o empobrecimento do termo. E a letra E, definição modifica o significado do termo no dicionário.
Não, modifica o significado para ele, mas não no dicionário, porque o termo dicionarizado é esse, é enseada. Portanto, não pode ser essa letra E também. Reforço, portanto, que a letra correta é a letra B. É uma questão de literatura, especificamente uma questão que vai trazer um texto para nós. Eu vou ler para vocês agora. Vamos lá? A Casa de Vidro. Houve protestos. Deram uma bola a cada criança e tempo para brincar. Elas aprenderam malabarismos incríveis e algumas viajavam pelo mundo exibindo sua alegre habilidade. O problema é que muitos, a maioria, não tinham jeito e eram feios de noite. Assustadores. Seria melhor prender essa gente. Havia quem dissesse. Houve protestos. Aumentaram o preço da carne, liberaram os preços dos cereais e abriram crédito a juros baixos para o agricultor. O dinheiro que sobrasse, ora o dinheiro que sobrasse. Houve protestos. Diminuíram os salários. Infelizmente, aumentou o número de assaltos, porque precisamos combater a inflação e, como se sabe, quando os salários estão acima do índice de produtividade, eles se tornam altamente inflacionários, de modo que houve protestos. Proibiram os protestos, e no lugar dos protestos nasceu o ódio. Então surgiu a Casa de Vidro para acabar com aquele ódio. Esse texto é do Ivan Ângelo, se chama A Casa de Vidro. E o enunciado diz o seguinte para nós. Publicado em 1979, o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira escritas no período as marcas do contexto em que foi produzido como A. Antes de nós respondermos, vamos dar uma olhada em algumas coisas. O enunciado dá para nós um índice da data de publicação desta obra, que é de 1979. 1979, como nós devemos saber, é o período no qual está no Brasil instaurada a chamada ditadura militar. E a ditadura militar, entre outras características para efeitos na arte ou na literatura que nos interessa aqui, ela teve uma ênfase muito grande naquilo que nós chamamos de censura. Censura dos meios de produção, censura, por exemplo, de todo meio de produção de caráter artístico, de caráter jornalístico, e que isso teve um efeito direto sobre as obras ali produzidas, principalmente naquilo que remete à ideia de impedir a manifestação artística em grande medida. Nesse sentido, por exemplo, tornou-se uma espécie de consenso, ou tornou-se comum, que muitos autores, sejam, por exemplo, autores no plano da literatura, sejam autores, por exemplo, no plano da música, nas mais diversas formas, eles utilizaram, por exemplo, de métodos diferentes para manifestar suas críticas, seus posicionamentos. Porque se eles não o fizessem, eles poderiam, por exemplo, sofrer com essa repressão, com essa censura. Nesse sentido, por exemplo, era comum, e neste texto é explícito esse uso dessas técnicas, como no caso, por exemplo, metáforas, como, por exemplo, o uso de ironias. Como assim metáforas? Casa de vidro é uma metáfora, né? No sentido, por exemplo, de alguma coisa que é frágil, de alguma coisa que não se sustenta. Como é possível uma casa de vidro? E ironias. O fato, por exemplo, de haver protestos não significa que as coisas pararam. Só para citar dois. Nesse sentido, por exemplo, nós temos aqui uma alternativa que é a letra C. Vamos ver qual é essa alternativa? Ela diz assim: utilização de metáforas, e ironias para expressar um olhar crítico em relação à situação social e política do país. Exatamente o que eu acabei de falar. Vamos ver o porquê que não são as outras? São as seguintes. A letra A dizia o seguinte para nós: referência à censura e à opressão para alegorizar a falta de liberdade de expressão característica da época. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro em partes. Entretanto, por exemplo, o objeto no qual ele se pauta no texto todo não é apenas essa referência. Ele está buscando, por exemplo, uma utilização
que especificamente as marcas do texto. As marcas do texto não é, por exemplo, esse plano dessa referência. No texto, ele se usa de técnicas, e essas técnicas são as metáforas e as ironias, por isso que não pode ser essa. Se ele perguntasse do efeito conseguido, seria, mas não é isso, ele usa das técnicas. Na letra B diz assim: valorização de situações do cotidiano para atenuar os sentimentos de revolta em relação ao governo instituído. Não é atenuar, não é diminuir. Então, na verdade, é de insuflar, de ampliar, por isso que não pode ser essa. A letra D dizia assim: tendência realista para documentar com verossimilhança o drama da população brasileira durante o regime militar. Não é realista. Por que não é realista? Porque o realista seria aquela postura ou aquela dinâmica que você descreve de maneira pautada na realidade. Quando ele fala, por exemplo, tantas metáforas como casa de vidro, ele não está pautado na realidade, ele está simbolizando. Portanto, não é realista. Daí não pode ser essa alternativa. E na letra E diz assim: sobreposição das manifestações populares pelo discurso oficial para destacar o autoritarismo do momento histórico. Nesse caso, por exemplo, a técnica, novamente, não está posta aqui nessa alternativa. Isso é um efeito. Portanto, uma coisa que nós temos de pensar quando nós estamos resolvendo um exercício é justamente o que o enunciado nos pede. Porque, caso contrário, nós estamos pensando, sim, são todas, pelo menos a maioria das alternativas, são possibilidades, entretanto, elas não estão de acordo com aquilo que foi pedido pelo enunciado. Nesse sentido, só podemos novamente ter a letra C. É um exercício de língua portuguesa que parte de um excerto de literatura. Vamos ver então? Vai aparecer para vocês agora um excertinho da questão, que é um excerto do livro Infância, do autor modernista Graciliano Ramos. E ele diz assim: certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Esse livro do Graciliano Ramos é uma espécie de relato acerca dos sofrimentos de uma criança, não só os sofrimentos, né, mas as experiências de uma infância, e muitas delas experiências muito dolorosas, como a descrição da violência que sofria, que naquele contexto esse modo de tratar as crianças era visto como organização, regra, como manutenção da ordem, e é isso que o texto fala. O enunciado diz o seguinte para nós: num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado pela... A alternativa correta é a alternativa B, que diz assim: utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Vamos ver o porquê? Olha, pessoal, pensa comigo. A passagem, ela gira em torno de um excerto do Graciliano Ramos, como eu havia comentado, certo? Só que a pergunta, ela não está em torno do plano literário, mas sim da organização textual, que poderia ser inclusive um texto argumentativo, uma descrição, podia ser qualquer coisa. E nesse caso, a pergunta está no entorno da ideia de sequenciação da informação, que nós também podemos chamar de progressão temática. É o andamento textual, como que o texto ele tem o seu início, tem o seu meio e tem o seu final, num processo. Nesse caso, o processo nos é mostrado de modo a enfatizar o plano de uma cronologia, uma sequência dos fatos. Não é? E essa cronologia, de modo amplo, ela pode ser muito marcante na passagem e na maioria dos lugares por meio de uma classe de palavra que todo mundo tem que guardar no coração, porque é muito importante o modo com que ela atua nos textos, que são os verbos. Os verbos, eles têm a responsabilidade de indicar a progressão de modo geral
no plano cronológico dos textos, claro que associado a outras classes de palavra. Entretanto, neste caso aqui, são os verbos os responsáveis por essa progressão. Por exemplo, eu tenho verbos que estão sendo utilizados de modo perfeito, ou seja, eles são verbos que indicam uma ação terminada, não é? Por exemplo, surrou-me, pintou, deitaram, guardei. São verbos, todos eles, que indicam uma ação passada, ou seja, o tempo pretérito, e de modo perfeito, ou seja, são ações terminadas. Isso indica para nós a dinâmica da progressão textual, a progressão temporal. Ele está indicando uma situação passada que ocorreu e que terminou, e que ele está refletindo acerca dela. E nós, leitores e leitoras experientes que somos, devemos ser aptos e aptas a percebermos esse processo e indicarmos a resposta correta. Vamos ver o porquê que não são as outras? A letra A dizia assim: alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo. Não há uma alternância de pessoas do discurso. Pessoas do discurso seria a primeira pessoa do discurso, que seria o personagem, ou mesmo o narrador do discurso. Lembrando que aquele que fala, daquele que se fala, pessoas do discurso. Não é isso que enfatiza a progressão. Letra C. Indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados. Os sujeitos não são indeterminados. Nós sabemos que foi a mãe que bateu, nós sabemos que foi a avó que repreendeu a mãe, certo? E alguns sujeitos, na verdade, não são indeterminados simplesmente, seriam os familiares, seriam as pessoas do entorno. E não é isso que dá o efeito de sequenciação, mais importante de dizer, certo? Letra D. Justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Ele não está justapondo, ele está sequenciando. Se ele justaposse as frases, se ele colocasse elas todas em paralelo, ele teria um efeito, por exemplo, de assincronia, né? Ele teria a ideia de que o tempo não passou, mas não é isso que está ponto. Ele diz que que a ação aconteceu no passado e que terminou, então não pode ser. Recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. As expressões adverbiais nessa passagem não são a ênfase do texto, mas sim os verbos. As expressões adverbiais poderiam indicar o aspecto temporal de modo marcante, mas nesse caso não é isso que se dá. Aqui, o que se dá especificamente são os verbos. Eles são a base da nossa passagem e aquela que indica a sequenciação, portanto, progressão textual. É uma questão de português, especificamente de literatura, é uma poesia. E vai aparecer para vocês agora o texto que eu vou ler para vocês. É do Cuti. Quebranto. Às vezes sou o policial que me suspeito. Me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver e, entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego. Às vezes. Esse texto ele se enquadra naquilo que nós chamamos de literatura engajada. Por que literatura engajada? Porque é um texto que remete a uma crítica de alguma ordem. Geralmente, a literatura engajada ela está circunscrita a algum grupo que precisa de representatividade, que busca essa representatividade. O exercício, a pergunta, ela fala o seguinte. Na literatura de temática negra, produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico... Vamos lembrar um pouquinho? Eu lírico é a voz que fala no texto. Eu lírico é aquele que diz, é o narrador da poesia. Nesse caso, o eu lírico, ele reproduz. Ele reproduz o quê? Ele se coloca no lugar daquele que sofre, ele se coloca no lugar daquele que sente,
e se coloca e tem uma posição um tanto quanto binária, um tanto quanto ambígua, que é no sentido de incorporar posturas que são agressivas a ele e aqueles que ele se considera parte, não é? Nesse sentido, o nosso eu lírico, ele reproduz uma dinâmica de opressão e o nosso eu lírico, ele reproduz uma dinâmica explicitamente de racismo. E isso faz com que nós tenhamos uma perspectiva muito clara da literatura de literatura engajada, que é essa literatura que busca um efeito crítico. Né? E ele consegue explicitamente este efeito crítico por meio dessa incorporação ambígua, ambígua porque é irônica, ambígua porque ele se coloca no lugar, mas sempre num ponto de vista crítico, certo? Portanto, ele consegue esse efeito no final do processo. A resposta correta é a alternativa A, que diz: incorpora seletivamente o discurso do opressor. Mas por que não são as outras alternativas? Vamos ver qual é a B? A B diz assim: submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. Isso, em parte, é correto. Entretanto, ele não quer apenas o fortalecimento. Ele quer apresentar uma crítica ao processo. Por isso que não pode ser essa. A letra C diz assim: engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiça. Nós sabemos do processo tanto passado quanto presente das opressões e da injustiça, mas ele não está, se você olha explicitamente no texto, ele não fala, por exemplo, dos verbos no tempo passado, portanto ele não está voltando no tempo, ele está falando no tempo presente, por isso que não pode ser essa alternativa. Na letra D diz assim: sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. Ele não se perde. Ele se coloca incorporando essa posição no sentido de criticá-la, mas não porque ele não sabe quem ele é. Não isso. Na letra E diz assim: acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária. Utopia é quando nós projetamos uma possibilidade, né? Um mundo, um contexto que seja perfeito. Ele não está se colocando nessa posição de crer, ele está se colocando na posição de duvidar. Por isso que não poderia ser essa utopia. Então, é por isso que nós reforçamos: a resposta correta é a letra A. Essa questão, ela faz parte do contexto de artes, das linguagens artísticas, bem como de interpretação, o que nos cabe nesse contexto. E a questão ela é composta por dois textos, sendo um texto não verbal, que é uma imagem, uma fotografia, e o outro um texto verbal. Agora está aparecendo para você o texto 1 e eu vou fazer uma breve descrição desse texto para vocês. O texto é uma fotografia do Henrique Almeida, de uma pessoa deitada, na verdade só das pernas dessa pessoa, e na sola dos pés dessa pessoa há um item. Não dá para saber exatamente se é um celular, se é um espelho, mas é um item, não é? E o nome desse texto é Dentro de Mim. E o texto 2, ele diz o seguinte, vai aparecer para vocês agora, e eu vou ler para vocês. Vamos lá? Texto 2. A Boriart põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Isso vem do texto Corpo na Arte, Boriart, Body Modifications, Fronteiras. E o enunciado da questão, ele diz assim: nos textos, a concepção de Boriart está relacionada à intenção de. Antes da gente fazer a resolução, vamos dar uma olhada em algumas coisas. Olhem, o texto, tanto o primeiro, que é uma própria, quanto o segundo, que é uma explicação, representa a noção de Boriart, ou body art, né? A noção de body art, ela vem da seguinte ideia: body é corpo, certo? É quando a gente concebe a ideia de que o corpo, ele é um meio de expressão, além de, claro, ser o nosso corpo. Tal como, por exemplo, um instrumento musical para música, ou mesmo a folha de papel para um texto de literatura, o corpo seria ele mesmo uma forma de expressão, um meio pelo qual o artista poderia se expressar.
Então nós temos o quê? Fazendo uma breve associação entre o texto 1 e o texto 2. No texto 1 há uma fotografia do Henrique Almeida, no qual nós vemos ali a partes do corpo, né? São duas pernas de uma pessoa com uma intenção artística. Você não está sendo cobrado aqui de que você analisasse essa intenção artística, mas sim da noção de body art. E quando a gente olha para o segundo texto, o que ele está dizendo para nós? Nada mais, nada menos que o corpo, ele mesmo, é um suporte privilegiado da expressão artística. Nesse sentido, a única alternativa possível para nós é a alternativa B, que diz o seguinte na alternativa: fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Logo, é a alternativa correta. Mas vamos entender o porquê que não são as outras alternativas? A letra A dizia o seguinte: estabelecer limites entre o corpo e a composição. Se a ideia é o body art como um vetor, como ampliação, não é limitação, não é limite. Portanto, não poderia ser por essa palavra. Isso é um distrator. Uma palavra que você usa, ou que ela aparece para você como uma palavra que você não deveria marcar a alternativa. Ela é uma forma de exclusão daquela questão. Na letra C, nós temos discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Ele não está discutindo nem na primeira imagem, nem no segundo texto verbal, a noção de ideologia, bem como a noção de, por exemplo, política. Isso não está posto. Se não está posto no texto, lembrando que qualquer análise que nós venhamos a fazer, o limite dela é o próprio texto, é aquilo que está se mostrando para nós. Como nós não temos isso, nós não podemos aferir. A letra D diz: compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. O corpo não é autônomo, o corpo se relaciona, por isso que ele é um vetor. É a mesma coisa de você tentar compreender a autonomia da página quando de um texto de literatura. Não existe essa autonomia, ele faz parte da obra, ele é indissociável. Logo, não pode ser essa. E a letra E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. O espectador não está posto. É óbvio que há uma relação com o espectador, mas ela não está sendo discutida de maneira explícita nem na imagem, nem no segundo texto. Portanto, nós não poderíamos aferir. Logo, só poderia ser, então, a questão B. É uma questão de língua portuguesa e ela gira em torno de um texto literário. E o texto ele parte de um excertinho. Vou ler para vocês. É assim: Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta: o que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó e, mais tarde, para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contrari o peito, esperando o tiro. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. E quis saber mais. Eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. E o enunciado, ele diz assim: a situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva do. Vamos dar uma olhada? Essa pergunta, ela gira em torno daquele excerto, como eu contei, e esse excerto, ele fala sobre a questão de um contexto familiar. É uma descrição sobre um contexto familiar, no qual essa narradora, ela está contando uma sensação e um desejo. O desejo de contar à sua avó, de contar à sua família sobre sua própria condição, o fato de ser lésbica. Nesse sentido, ela, portanto, ela tem um dilema. Ela vive um dilema, contar ou não contar. Ela, inclusive, ela começa a pensar, a elucubrar possibilidades de como dizer, de como seria. E, nesse sentido, ela faz uma opção. No final do texto, por não dizer, ela opta pelo silêncio.
Essa opção pelo silêncio, no computo, no geral do texto, tem um sentido para nós leitores, que é o seguinte, que é o sentido de manutenção de uma ordem, manutenção de daquela estrutura familiar tal como ela estava posta. Nesse sentido, a alternativa correta é a alternativa B, que diz silêncio em nome do equilíbrio familiar. Uma questão de literatura que começa com um excerto em prosa. E eu vou ler para vocês. Ele começa assim. Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. Somente uma árvore grande e esgalhada, mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de sombra. Único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu rosto estalanhado de vento. Não se vê o cabelo coberto por um pano desidratado. Mas seus olhos, a boca, a pele, tudo é de uma aridez sufocante. Ela está de pé. A seu lado está uma pedra. O sol explode. Ela estava de pé no fim do mundo, como se andasse para aquela baixada, largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retratos na memória, desapossada e despojada, não se abate em autoacusações e remorsos. Vive. Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra, que se derrama em traços grossos na areia, é que adoça como um gesto a claridade esquelética. A mulher esvaziada emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra, como a pedra a seu lado, mas os traços de sua sombra caminham e tornam-se mais longos e finos, esticam-se para os farrapos de sombra da ossatura da árvore com os quais se enlaçam. O enunciado diz o seguinte para nós, pessoal. Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos em que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se. Bom, um texto complexo, me parece, no qual há alguma coisa eu preciso focar aqui, para caso contrário eu não consigo ler, né? Então, por exemplo, se vocês prestarem atenção, nós vamos ter... O texto ele é construído a partir de uma dinâmica de uma descrição, certo? Ele descreve essa figura da mulher atrelada ao próprio ambiente. Tanto que, por exemplo, ele vai falar sobre essa coisa de a mulher que seca, a mulher que... tal como ambiente que também que é parte mineral e parte natural, ou seja, biológico. Ele vai descrever essas coisas de maneira cruzada. Como na passagem, por exemplo, que ele diz: a mulher esvaziada emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Prestem atenção. Esvaziada, cristaliza, mineraliza, desangra. Moçada, pensa comigo, essas construções, em tese, elas não são literais, é claro que não são, elas são metáforas associativas, não é? No qual, na verdade, o que se mineraliza? O ambiente se mineraliza, não é? O que se esvazia? O ambiente se esvazia, seres humanos, no sentido metafórico da palavra, mesmo no sentido físico, não o fazem. Só que quando ele descreve essa figura, é como se ela se misturasse, ela se fundisse. Nessa chave, então, eu consigo pensar assim, o texto, essa descrição, é organizado por uma associação metafórica. Ou seja, eu associo o ser humano, a mulher, com o ambiente. Não é? E essa associação metafórica vai se dar, como eu acabo de dizer, do próprio espaço e da personagem. E, nesse sentido, essa descrição dos dois propõe um tipo de fusão, que nós vamos chamar de amálgama. Amálgama é mistura, amálgama é fusão. Nesse sentido, vamos ver a alternativa correta, que é a seguinte, é a alternativa A, que diz assim para nós: amálgama pelo processo comum de desertificação e de solidão. Essa mulher, ela é só e o espaço é desértico. Essa dinâmica construída no texto é dessa mistura, dessa fusão desses dois. Amálgama.
Vamos ver o porquê que não são as outras alternativas? Na letra B dizia-se assim: fortalecida pela adversidade extensiva à Terra e aos seres vivos. Ele não está falando da adversidade do espaço, ele está falando que aquilo que sofre o ambiente também sofre o ser. C. Redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância do local. O espaço não é absolutamente exuberante. O espaço, me parece, assim como o indivíduo aqui, visto de maneira agressiva. Ele não é exuberante simplesmente. Ele me parece muito mais agressivo do que exuberante. A letra D. Imersa num drama existencial de identidade e de origem. O drama existencial não está posto, pelo menos não nessa passagem. Essa perspectiva da origem, ou mesmo, por exemplo, da identidade, não poderia ser associada quando eu pensasse no ambiente, talvez no indivíduo. Mas lembra que os dois estão falando, a gente está falando aqui de uma associação entre dois universos distantes, separados, o ser humano e o espaço. E a letra E, imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente. Ela não está necessariamente sofrendo só apenas pelo ambiente, mas por questões que são próprias do indivíduo, questões do plano subjetivo. O texto ele é bastante subjetivo, enfatizando essa questão de uma autopercepção dessa mulher. Nesse sentido, não é só o sofrer desse ambiente, mas também como que ela vive, e aí o que ela vive se projeta também nesse espaço. Por isso, a única alternativa possível é a letra A. Essa questão, ela parte de um excerto em prosa que eu vou ler para vocês agora. Vamos lá? E ele começa assim. Aconteceu mais de uma vez. Ele me abandonou. Como todos os outros, o quinto. A gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre. Mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava e ninguém atendia. E então fiz o que precisava ser feito, bloqueei a língua. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e operadoras apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade dão no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem, mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria, pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Nesse excerto, nesse fragmento, há um uso diferente, né, acerca daquilo que é a descrição do fato. Nós pensamos que é alguma coisa e nós somos frustrados dessa expectativa quando nós descobrimos o que é. O excerto diz assim para nós, o enunciado, perdão, diz o seguinte para nós. Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de. A resposta correta é a letra C. Vamos ver o porquê? É a letra C. Ela diz assim: frases feitas na apresentação de situações amorosas, estereotipadas para construir a ambientação do texto. Bom, esse texto, ele é composto, é um excerto, evidentemente, em prosa, mas ele vai fazer um uso diferente. Ele vai descrever uma perda. Só que nós não sabemos se essa perda é uma perda no sentido pessoal ou no sentido físico da palavra, né? Então, ele vai fazer uso de uma técnica chamada de personificação. Personificação é quando nós transformamos algo que é não animado em algo que não é humano em humano. Me parece que isso acontece quando nós falamos, por exemplo, acerca dos celulares. Nós, no primeiro momento, nós temos ele fala de um abandono, dessa situação na qual esse ser vai embora, mas nós descobrimos que, na verdade, foi um celular. Essa técnica, ela vai fazer uso, então. Ele está falando da perda do celular, entretanto, é como se ele estivesse falando de uma espécie de fim de relacionamentos. Então, os relacionamentos são associados nesse texto ao ato de perder objetos.
Aí está aquilo que é não comum, aquilo que, por exemplo, nos chama a atenção. Nesse sentido, para que nós, leitores, sejamos confundidos nesse primeiro momento, assim, o que será que ele está dizendo? Ele vai fazer uso de uma série de chavões ou situações corriqueiras que as pessoas se utilizam para dizer que um relacionamento terminou ou que ele acabou de alguma forma abrupta. Nesse sentido, então, ele vai se valer. Essas descrições são todas elas estereótipos. Elas são todas elas construções estereotipadas do que seria um relato acerca de alguém que perdeu outro alguém ou que terminou um relacionamento. Por isso que a resposta correta é a letra C. Vamos ver o porquê que não são as outras? A letra A diz assim: a primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato de mais uma desilusão amorosa. Não é uma desilusão amorosa. Lembra? Ele perdeu o celular. Isso não é singular. B. Ironia para tratar da relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. Ele não está aqui centrado na dinâmica de uma crítica ou uma reflexão acerca da descartabilidade ou da fácil troca do celular. Ele está falando do ato de que ele perde. Né? Esse relacionamento, de alguma forma, é perdido. Então, portanto, não é essa. A letra D diz assim: quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. Está correto dizer que é uma quebra da expectativa, mas não é para ocultar informações. É para expor essas informações de maneira diferente. Por isso que não é essa a resposta. E a letra E: verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto. O fato dele usar verbo pretérito é passado, né? Ele usa tanto verbos no tempo pretérito, quanto no tempo presente, quanto no tempo futuro. Isso não é enfático ou singular no texto. Não é por aí que há uma singularização na reflexão. Aquilo que de alguma forma vai ter o fio a conduzir o sentido, chamando a atenção, é o fato de tratar a perder um objeto como se fosse o término de um relacionamento. Por isso, é a letra C a resposta. É um exercício de língua portuguesa, especificamente em torno de um excerto de literatura. Agora vai aparecer para vocês esse excertinho e eu vou ler para vocês. Ele diz assim: famigerado? Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vós me ser mal não veja em mim grossaria no não entender, mas me diga, é desaforado, é caçoável, é de arrenegar, farsância, nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum odoesto, são expressões neutras de outros usos, pois, e o que é em fala de pobre, linguagem de em dia da semana? Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Esse excerto, pessoal, é um excerto que faz parte de um conto chamado Famigerado, do livro Primeiras Histórias do autor Guimarães Rosa. É um texto que gira em torno de 2 indivíduos, sendo que um deles foi chamado de famigerado. Ele é um grande assassino, um bandido da região, e ele vai tirar a dúvida para saber o que significa o termo com um doutor, com um médico, um boticário, um farmacêutico do entorno, que diz a ele o que significaria famigerado. Só que ele diz que famigerado significa importante, que merece respeito. Só que ele nega o que seria negativo, que é famigerado significa importante, pois é ruim. Importante ou que merece respeito, pois é mal. É nesse sentido. Então ele omite uma informação. E a pergunta não trata necessariamente dessa questão. Você não precisaria saber disso para fazer a sua resposta. Você precisava analisar pontualmente o que seria o termo. Então, esta questão tem o seguinte enunciado. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao... vamos fazer uma análise? Essa pergunta não é uma pergunta de literatura em específico, é uma pergunta de interpretação de textos, especificamente na ideia de níveis de linguagem. O nível de linguagem, o conteúdo, remete à perspectiva do maior ou menor nível de coloquialidade ou de formalidade que a fala está usada, está sendo feita. Nesse sentido, por exemplo, você percebe claramente no diálogo que está posto dos personagens que um tem uma fala mais formal ou erudita,
por meio da seleção de vocábulos, e o outro tem uma seleção de palavras, tem uma expressão que seria mais coloquial, claro que relacionada à região das Minas Gerais, de onde, por exemplo, ele está remetendo este personagem. E esse personagem mais simples, no sentido do uso da linguagem, ele faz uma pergunta, quando ele não está entendendo os termos desse outro, que é mais em linguagem de pobre, em fala de pobre, linguagem de em dia da semana. Vamos pensar? O que seria essa linguagem de em dia da semana? Linguagem de em dia da semana, para efeitos textuais, seria uma linguagem que fosse simples, uma linguagem que fosse direta, uma linguagem que fosse coloquial, ou seja, uma linguagem que fosse compreensível para ele, que era um homem de menor letramento no plano formal. Certo? Nesse sentido, o que significaria a passagem? A letra correta para a resposta seria a letra C, que diz assim: grau de coloquialidade da comunicação. Vamos ver o porquê as outras estão erradas? A letra A diz assim: local de origem dos interlocutores. Isso não significa linguagem em dia da semana, ou a ideia, por exemplo, de dias remetendo a local. Não. Estado emocional dos interlocutores. Também não está tratando das emoções, é no plano da linguagem. D. Nível de intimidade entre os interlocutores. Eles não têm intimidade, logo não pode ser esse termo. Conhecimento compartilhado da comunicação. Não é no plano do conhecimento compartilhado, seria um conhecimento que fosse acessível ao outro, certo? É uma linguagem que fosse mais simples, é nesse sentido. Portanto, a única resposta possível é a resposta C. É um exercício de língua portuguesa e especificamente de interpretação de textos, né? E ele é composto por um excerto, né? Que diz o seguinte, vai aparecer para vocês agora e eu vou ler para vocês. Vamos lá? Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso o que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação. É um texto, como vocês podem ver, que discute sobre comportamento nas redes do brasileiro e que mostra ali desse comportamento que é muito negativo, de modo geral, esse comportamento, não é? E aí o enunciado diz assim: ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto. Vamos, antes de fazer a resolução, dar uma olhada em umas coisas? Gente, o texto, o excerto, ele vai discutir sobre quem seria esse brasileiro, né? Tanto o brasileiro, e aí para falar sobre isso, ele vai usar 3 fontes, né? Sendo, ele vai dizer, para a sociologia e para a literatura, não toda, mas parte dela é claro, o brasileiro ele é visto como cordial e hospitaleiro, certo? Entretanto, ele vai trazer uma coisa para nós aqui, que são outros dados, certo? Esses dados, eles têm como objetivo analisar o comportamento nas redes desse brasileiro, como eu havia comentado com vocês. E esses dados mostram o quê? Que essa noção de hospitalidade do brasileiro, ela é negada. Né? O brasileiro não tem esse comportamento de fato hospitaleiro, porque mais da metade tem um comportamento negativo desses que foram analisados aqui. Bom, nesse sentido, a resposta correta é a alternativa B, que diz o seguinte: refuta ideias pré-concebidas sobre o brasileiro. Por que refuta ideias pré-concebidas? As ideias originais eram que o brasileiro tinha cordialidade e era hospitaleiro, e esses dados vêm a demonstrar
que o brasileiro, na verdade, tem um comportamento diferente disso. Portanto, uma refutação, uma oposição. Vamos ver o porquê que não são as outras? Bom, a letra A dizia o seguinte: minimiza o alcance da comunicação digital. Isso não está posto, ele não está falando que o alcance é pequeno. Relativiza, a letra C, relativiza a responsabilidade sobre a noção de respeito. Ele também não relativiza, ele não questiona isso, ele fala que o comportamento do brasileiro é negativo. Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. Esse é o oposto. Ele não exemplifica, ele vai ao oposto, ele refuta, ele questiona. Aqui a palavra é importante, conhecimento, caso contrário nós estaríamos aferindo errado. A letra E diz: expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Não, ele não está falando de alteração de comportamentos e também não está falando que é ineficaz. Ele está justamente dizendo que são estudos eficazes e positivos, no sentido do resultado, né? Não no sentido de comprovar que aquele dado é positivo. Portanto, a única resposta correta só poderia ser a B. É isso, gente. Estude.